que vai estar compartilhando um pouquinho, né, da sua experiência, sobre as evidências clínicas mais atuais, né, as evidências científicas. Amanda, agradeço a sua presença aqui com a gente, né, no Instituto. Boa noite a Fran, a Jane, ao Gabriel e a Gabi, que está aí nesse suporte com a gente. Temos pessoas aí no YouTube, né, que é um link geral, que vocês podem estar compartilhando com mais pessoas, né, entra lá no canal, assina para receber as informações. A gente tem um canal também no WhatsApp, tá, que vocês podem estar acessando e recebendo informações sobre nossos conteúdos, encontros abertos, encontros internos, né, que a gente vem fazendo nessa construção da formação de terapeutas canábicos. Hoje a gente está aqui com a Amanda, né, para falar sobre esse tema importante, né, que é essas evidências clínicas atuais, né, para a gente ter uma prática clínica mais eficiente, né, porque a ciência, ela de fato anda de luneta ali atrás da prática, né, mas ela que embasa e dá mais segurança e confiança para a gente continuar e caminhar, né. Bom, Amanda, por favor, fique à vontade, se apresente, né, e fale um pouquinho com a gente aí, esse conteúdo maravilhoso que você tem para trazer. Então, boa noite, pessoal. Eu preparei uma apresentação, né, uma aula, então já vou me apresentar no próprio slide da aula, só vou compartilhar aqui, aí fica mais tranquilo. Só para enfatizar aí, pessoal, o link do grupo aqui do Meet, né, das pessoas que estão associadas ao Instituto, podem estar participando, né, e foi compartilhado também no grupo de formação da Articulação Nacional de Marcha da Maconha. Então, as pessoas que adentrarem poderão estar participando aqui dessas discussões depois com a nossa convidada Amanda, tá bom? Quem Uma está no dúvida, vocês estão YouTube conseguindo também... ver a apresentação? Ainda não, Amanda. Não? Tá, vou tentar novamente. Quem está no YouTube também pode, né? Vocês vão ver o link aí no nosso WhatsApp, né? Entre em contato com a gente e se cadastre, que vocês podem estar participando também no grupo de estudo. Agora sim, a janela do público. Tá aparecendo um negócio no centro da tela, né? Isso, janela do público. Acho que é só clicar e entrar no modo de tela cheia que vai. Aqui não foi. Deixa então... Agora melhorou. Continua aparecendo esse janela do público. Eu vou ter que apresentar sem as notas então, já entendi o que aconteceu. Não tem problema. Agora sim, né? Uhum. Então, mais uma vez, boa noite, pessoal. Queria agradecer, né, pelo convite do ITC. Já faz tempo que eu acompanho um pouco do grupo, então é uma honra estar aqui também compartilhando essa aula com vocês. Como o Gia introduziu ali, o tema hoje é sobre cannabis e ciência, desvendando as evidências para a prática clínica. Eu sou Amanda Cassenotti, eu sou farmacêutica, sou mestre e doutoranda em neurociências pela Universidade Federal de Santa Catarina, e também eu participo de um estudo clínico sobre Parkinson e canabinoides. Mais para o final eu vou falar mais detalhadamente desse estudo, mas eu já pesquiso sobre cannabis há 6 anos e trabalho na área há 4 anos. E eu atuo
atualmente eu trabalho como coordenadora do Comitê Técnico Científico da Earth Wellness, que é uma empresa que atua com a importação dos produtos de cannabis a partir da RDC 660. Tá, mas para além das questões de título, enfim, quem sou eu mesmo? Eu sou filha de farmacêutica, domingo foi Dia das Mães, né? E eu sempre fico muito reflexiva nessa data, acho que por toda a perspectiva que teve da criação com a minha mãe. Ela se formou na faculdade depois dos 45 anos, e ela sempre falou que estava fazendo isso para me dar um exemplo e eu estudar. Então, ela queria que eu tivesse esse exemplo. Então, ela deu tanto esse exemplo que eu acabei cursando farmácia. Isso foi uma crise durante um tempo da minha vida, mas atualmente eu gosto bastante da profissão, já que eu trabalho, né, com cannabis, com maconha, e isso mudou totalmente a minha perspectiva. Eu comecei a fazer faculdade na Universidade Federal de Santa Maria. Eu sou de Foz do Iguaçu, no interior do Paraná, e eu fui parar em Santa Maria meio que aleatoriamente, assim, mas eu acho que foi bem um encontro com Santa Maria, de fato, né? Como a planta, ela é representada na questão da espiritualidade, e eu digo que Santa Maria entrou na minha vida antes que a cannabis, e fico feliz por esse caminho também. E o que me levou a pesquisar mais sobre a planta foi justamente ter um sobrinho com autismo. Esse aqui é o Murilo. Ele teve o diagnóstico com 3 anos, e quando eu estava terminando o curso de farmácia, meu TCC foi justamente sobre o uso do canabidiol no tratamento do autismo, porque, né, outras medicações não têm um efeito tão interessante como a própria cannabis, né? E aí eu quis pesquisar mais sobre isso, e isso com certeza me abriu muitas portas para estar aqui hoje também. E já tive algumas experiências diferentes, né? Tanto na questão científica, né, enquanto uma pessoa da academia, né, da universidade, mas também trabalhando com diferentes pessoas. Aqui é uma foto bem especial, tem a Jade, acho que algumas pessoas conhecem, o André, que já fez sua passagem, mas é uma pessoa muito especial também, e o Marcelo D2, na época da Coba, uma empresa que, né, foi meu primeiro emprego como farmacêutica e já foi trabalhando com cannabis, e foi uma experiência muito legal. Antes de começar, de fato, eu só quero, né, falar uma questão sobre o nome. A gente, né, provavelmente eu vou me referir grande parte por cannabis, mas eu quero deixar claro que é a mesma coisa que maconha, a mesma coisa que Santa Maria, a mesma coisa que marihuana e diversos outros nomes que essa planta traz. Eu acabo usando cannabis mais pela força do hábito, por estar nesse meio acadêmico, que é sempre se referindo assim, mas só para deixar claro que é tudo sobre a mesma planta. E bom, apresentando um pouco dos tópicos da aula, eu vou começar explicando o que é a evidência científica, né? Também trazendo quais são os níveis de evidência, explicando também a cannabis por nível de evidência, essas diferenças, também trazendo as limitações nas evidências científicas com cannabis, por que isso é tão difícil, né, atualmente, e trazendo um pouco também de como buscar e interpretar essas evidências. E para finalizar, eu vou trazer um pouco da minha atuação em um estudo clínico. Bom, talvez acho que, não sei se todo mundo já ouviu, mas uma grande parte pode ter ouvido, né? Não existe evidência científica para o uso da cannabis. Mas será que isso é verdade? É um pouco disso que a gente vai desbravar nessa aula de hoje. Então, o que é evidência científica? Evidência científica nada mais é que uma informação obtida a partir de pesquisas sistemáticas com método científico para responder uma pergunta clínica. E essa questão das evidências científicas, ela tem um papel muito importante na medicina baseada em evidências, que está bem em alta hoje em dia, né? E por que a gente fala disso sobre cannabis? Porque ainda é um tema muito permeado por polarizações e opiniões pessoais. Ainda se tem um tabu enorme, né? Apesar dos avanços que a gente teve nos últimos anos. E também é necessário, né, interpretar estudos de forma crítica para evitar o uso inadequado ou conclusões precipitadas. Quando a gente fala de níveis de evidência científica, a gente tem uma pirâmide que classifica, né, em questão de evidência científica mais fraca até a evidência científica mais robusta.
Na base dessa pirâmide, a gente tem os estudos em animais e também in vitro, né, que pode ser em célula ou outros modelos, que são feitos dentro de laboratórios. E eles são estudos fundamentais para entender mecanismos biológicos básicos, mas a gente considera uma evidência fraca, né, para a prática clínica humana, porque é muito difícil transpor isso do animal para o humano. Tem uma base, né, principalmente na questão de mecanismo, então identificar precisamente, né, em qual receptor aquela substância está agindo, enfim, também questões de toxicidade, mas isso acaba sendo limitado quando a gente vai comparar a um humano, por exemplo. Subindo um pouco nessa pirâmide, a gente tem os relatos de caso, os artigos de opinião e também as cartas de editor. E essas elas são consideradas uma evidência fraca, né, por ser baseada em observações individuais ou opiniões de especialistas e também não tem um rigor, né, de um grupo de controle, um grupo controle ou uma análise estatística ampla. Mas não é porque ela é uma evidência fraca que ela não é uma evidência. E aqui eu trago, por exemplo, o caso da Charlotte Figi, né, nos Estados Unidos, que foi uma das primeiras pessoas assim a ganhar um conhecimento internacional a partir do uso do CBD para tratar a epilepsia refratária. Então, por conta desse caso, muitas outras, né, pessoas tomaram conhecimento desse uso e isso se espalhou de forma bem grande no mundo. Subindo um pouco nessa pirâmide, a gente tem os estudos transversais, que eles analisam dados de uma população em um único ponto específico no tempo. É onde se encaixam, por exemplo, os formulários, inquéritos epidemiológicos e também pesquisas de opinião com grandes grupos. Um exemplo é o estudo, né, que o ITC está desenvolvendo junto com o Dr. Paulo Fleury, que é um formulário com quase 600 pessoas que responderam. Então, é um tipo de estudo transversal, por exemplo. Acima disso, a gente tem os estudos de caso e controle. Então, são estudos que olham para o passado, então, de forma retrospectiva, e comparam, né, uma pessoa que já tem a condição com pessoas que não têm, né, que são os controles, para identificar esses fatores de risco. Um exemplo seria, comparar, né, um grupo que usou a cannabis de forma crônica por 10 anos versus o que não usou e ver ali quais as diferenças isso pode ter impactado no cérebro, enfim, e outros sintomas. Já os estudos de corte, eles acompanham um grupo de pessoas ao longo de um tempo para observar como determinados fatores influenciam, né, o surgimento de desfechos ou doenças. Um exemplo poderia ser pacientes com Alzheimer que começaram a utilizar a cannabis de forma bem cedo, né, em relação ao diagnóstico. Será que esses pacientes eles teriam um efeito neuroprotetor maior do que outros pacientes também com a doença? É algo que pode ser feito por esse meio de estudo. Já quase no topo dessa pirâmide, a gente tem os estudos randomizados e controlados, que são experimentos, né, onde os participantes são divididos aleatoriamente, eles são randomizados, entre um grupo que recebe a intervenção e um grupo controle, normalmente o placebo. E é considerado padrão ouro para testar a eficácia de novos tratamentos e medicações. Um exemplo é o estudo que eu faço parte, né, que é com pacientes com Parkinson que estão fazendo tratamento com CBD e THC, e eu vou trazer mais detalhes desse estudo no final da aula. E no topo dessa pirâmide, a gente tem, então, as meta-análises e revisões sistemáticas, que elas consistem, né, em análises críticas e estatísticas, então elas utilizam também cálculos, enfim, para comparar múltiplos estudos clínicos já publicados sobre um tema e chegar a uma conclusão unificada. É legal a gente pensar que, né, que essas meta-análises e essas revisões sistemáticas, elas são como se fossem uma lupa para esses estudos que estão abaixo, para de fato conseguir reunir essas informações e ter alguma conclusão para elas, né, de forma mais ampla assim, e comparando esses dados também. E quando a gente traz para cannabis, né? Analisando, então, os níveis de evidências que tem os diferentes tratamentos com a planta. Bom, no nível de evidência robusta, ele é um nível, né, atingido através de meta-análises e também múltiplos ensaios clínicos randomizados de alta qualidade. A gente tem como base, com certeza, uma grande referência são as epilepsias refratárias,
que foram onde surgiram, né, os primeiros estudos. Então, por exemplo, a síndrome de Dravet, a Lennox-Gastaut, também a esclerose tuberosa. Também temos a questão da espasticidade na esclerose múltipla, como, por exemplo, né, o uso do extrato 1:1, que tem tanto uma concentração muito similar de CBD e THC, para melhorar a rigidez muscular e a dor associada. E aqui eu trago justamente o Mevatil, né, que foi o medicamento registrado para o tratamento da espasticidade na esclerose múltipla. Então, para ter o registro desse medicamento, foi necessário múltiplos estudos clínicos com alto número de pacientes para, de fato, comparar essa eficácia. Um outro aspecto seria também as náuseas e vômitos induzidos por quimioterapia, né? E nisso se utiliza especialmente o THC, quando os antieméticos convencionais falham. Um exemplo, né, desse medicamento que foi registrado por uso similar seria a nabilona, que foi um tipo de THC sintético, registrado justamente para sintomas de náuseas e vômitos induzidos por quimioterapia. E uma outra patologia, né, um outro sintoma, que também tem um nível de evidência de média robusta, seria a dor crônica em adultos, né, já se tem evidências moderadas a altas para o manejo da dor neuropática. E aqui eu trago um exemplo do nível de evidência robusta, né, do estudo que é um exemplo desse tipo. É uma meta-análise que ela analisou 11 estudos com 670 pacientes, comparando, né, o CBD puro, CBD isolado, versus um extrato da planta. E essa meta-análise, ela traz resultados bem interessantes, né? Ela mostrou que extratos ricos em CBD foram 4 vezes mais potentes que o CBD isolado, ou seja, exigindo doses menores. E por conta de exigir uma dose menor também, o uso do extrato da planta causou menos efeitos adversos do que o CBD isolado. Esse estudo ele foi publicado em 2018, né, já faz um tempinho, mas foi publicado por pesquisadores brasileiros. É uma meta-análise que eu gosto bastante. E um outro exemplo é um estudo mais recente, já que foi publicado no ano passado, que é um estudo clínico de fase 3, com uns 820 pacientes, sobre o uso do extrato de cannabis, né, para dor lombar crônica. Eles deram esse nome, Verum, para o estudo, porque eles estão registrando esse medicamento, né? Quando a gente fala de estudos clínicos para registro de medicamento, a gente tem fases diferentes. Então, a gente tem a fase 1, que é feito com pessoas saudáveis, mais para avaliar a segurança daquele fármaco, como ele age, enfim. A gente tem a fase 2, que aí sim são feitos com pacientes que têm aquela patologia ou sintoma, mas ainda assim no número pequeno de pacientes, aí para avaliar a questão da eficácia. Já na fase 3 de um estudo, é feito normalmente quando ele está para ser registrado. Então, é feito com um número maior de pacientes e também multicêntrico, ou seja, em locais diferentes, porque isso é algo interessante de se avaliar também, né? Às vezes uma pessoa de um país, ela vai responder de forma diferente a uma pessoa de outro país, por questões genéticas, enfim. Então, a importância disso ser multicêntrico, e essa fase é bem para registro de medicamentos. E já a fase 4 é quando a medicação já foi lançada e é mais para avaliar isso a longo prazo. Então, né, provavelmente vão registrar esse extrato de cannabis sativa, né, que eles deram esse nome aqui, enfim. Mas o resultado foi bem interessante, porque o medicamento foi bem superior ao placebo na redução da dor. Eu esqueci de trazer aqui a concentração de THC, mas é um produto com mais THC, tá? Um extrato com mais THC quando comparado ao CBD. Já para o nível de evidência moderada, esse nível ele é baseado em estudos de corte, caso controle e também alguns estudos clínicos randomizados com amostras menores ou resultados menos consistentes. E onde a gente tem evidência moderada hoje com o uso da cannabis? Para o transtorno do espectro autista, né, já se mostra melhora de comportamentos disruptivos, ansiedade e também interação social, mas muitos desses dados, né, são baseados em estudos observacionais e transversais. Também para distúrbios do sono, né, se tem uma evidência de melhora na latência do sono e também na insônia secundária a quadros de dor.
E também para a questão da ansiedade social, né? Já se tem estudos controlados demonstrando a redução de sintomas em situações de estresse agudo com doses específicas de CBD. Um exemplo é uma pesquisa também feita aqui no Brasil, que avaliou a eficácia e segurança, né, de um extrato de cannabis rico em CBD em crianças com autismo, e foi um estudo randomizado, duplo cego e controlado por placebo. O que seria, né, randomizado, duplo cego e controlado por placebo? Randomizado é quando você tem dois grupos, né, e você separa esses pacientes com sintomas parecidos entre os grupos. Então, você não quer um grupo que tenha um sintoma muito diferente do outro grupo, porque seriam grupos muito diferentes. Você quer manter uma certa homogeneidade entre esses grupos. Então, você se randomiza, né, por determinados sintomas, para esses grupos ficarem o mais parecidos possíveis. Duplo cego é quando nem os pesquisadores e nem os pacientes sabem o que eles estão tomando, e controlado por placebo, no caso, né, porque um grupo vai receber os canabinoides, aqui no caso o extrato rico em CBD, e outro grupo o placebo, que é uma substância sem efeito algum, né, uma substância inerte ali, digamos assim. E esse foi um estudo com cerca de 60 crianças, entre 5 a 11 anos, utilizando o extrato rico em CBD, com uma concentração de 9 de CBD para 1 de THC, por 12 semanas. E foi mostrada uma melhoria robusta na interação social, também na redução da ansiedade e da agitação psicomotora. E foi bem interessante também o baixo índice de efeitos adversos, né? Apenas 9,7 tiveram efeitos leves, como tontura ou insônia, e o uso também não afetou a qualidade do sono. E quando a gente fala de nível de evidência emergente ou fraca, a gente está falando, então, né, que nos relatos de caso, também os estudos transversais, ou também a evidência pré-clínica, que são em animais. E onde a gente tem esse tipo de evidência mais fraca hoje ainda? Então, nas doenças neurodegenerativas, tanto para Alzheimer como para o Parkinson, a evidência é muito focada ainda, né, em modelos animais, que mostram, de fato, essa questão da neuroproteção, e também relatos de caso para manejo de sintomas comportamentais, como agitação e tremor. Mas aqui eu trago uma questão também, que o fato da neuroproteção, então, é difícil a gente analisar a neuroproteção, principalmente em pacientes com doenças neurodegenerativas, porque muitas vezes, quando esse paciente recebeu um diagnóstico dessa doença, ele já está num estado mais avançado da degeneração, né? Porque, por exemplo, aqui a gente tem o Parkinson. O Parkinson, ele é muito conhecido pelos sintomas motores. Mas, para um paciente com Parkinson, quando ele vai começar a ter os sintomas motores da doença, né, o tremor, a rigidez, enfim, esse paciente ele já teve cerca de 60% de degeneração nos neurônios dopaminérgicos, que é a principal área, né, afetada ali pela doença no cérebro. Então, é difícil um paciente ser diagnosticado antes desses sintomas, por exemplo, porque os sintomas são justamente o alerta para a doença. Por isso que ainda é complicado avaliar essa questão em humanos, por exemplo. Um outro aspecto onde se tem poucas evidências ainda são para doenças inflamatórias intestinais, como, por exemplo, doença de Crohn ou colite. Né? Se tem relatos de melhora na qualidade de vida e da dor, mas ainda sem evidência robusta de remissão da doença, né, com estudos clínicos randomizados, por exemplo. E também para o transtorno de substâncias. Né? Alguns estudos até sugerem o uso do CBD para redução da fissura em usuários de opioides ou nicotina, mas esses dados são limitados ainda. E, né, dando ênfase mais uma vez, não é porque não tem dado que não funciona. Aqui eu trago um exemplo de um nível de evidência que é mais fraco, porque é um relato de caso, e foi um relato de caso, né, que acompanhou um paciente com Alzheimer, e ele utilizou uma dose muito pequena, foi uma microdose, foi menos de 1 miligrama, inclusive, é realmente uma dose muito baixa de THC, mas o paciente teve uma melhora muito interessante, né? Ele era um paciente com 75 anos, e ele mostrou, inclusive, redução
nas escalas, né, do Mini-Mental e também de uma outra escala, que é a DASCOG, que avalia sintomas específicos da doença de Alzheimer. Então, ele mostrou uma melhora tão grande que é como se ele tivesse recuperado parte da memória, digamos assim, a partir dos canabinoides. Então, foi uma melhora significativa e sustentada também da cognição e memória. Além disso, o paciente, né, e seus cuidadores relataram uma melhora no humor, sono, autonomia, que é nessa capacidade de sair sozinho, e também da qualidade de vida. Também é outro estudo feito aqui no Brasil, foi feito com pesquisadores da UNILA, né, da Universidade da Integração Latino-Americana, localizada em Foz do Iguaçu. E eu acho que é algo muito importante da gente trazer, né, quais são as limitações dos estudos com cannabis e por que elas existem? Com certeza, a principal, que afeta até hoje, é a questão do histórico da proibição e também do estigma. São décadas de criminalização, né, e restrições legais que dificultaram pesquisas e afastaram financiamento. Se a gente pensa, né, que as pesquisas com cannabis, elas são algo muito recente quando a gente compara a outras substâncias, enfim. Então a gente ainda sente esse impacto até hoje, né? E o impacto está também nas barreiras regulatórias, já que são necessárias licenças especiais, aprovações demoradas e também restrições a produtos específicos que acabam limitando os estudos. Por exemplo, do estudo que eu faço parte, demorou pelo menos 2 anos para conseguir importar o primeiro lote dos produtos que os pacientes utilizaram, né? Isso travado na Anvisa durante um tempo, enfim. Então, até nesse aspecto, hoje ainda é complicado de fazer pesquisas nessa área. Também tem a questão da complexidade da planta, já que são mais de 500 compostos, né? Também tem variações de formulações, isso acaba dificultando a padronização e comparação. E essa questão da padronização é algo que, bom, eu acho que não funciona muito para cannabis, pelo menos em questão de dose, enfim, mas é algo que, né, quando a gente vai para as outras áreas dessa ciência, né, como se é exigido isso, também tem o aspecto da falta de investimento, já que se tem menor interesse da indústria farmacêutica por produtos que não são patenteáveis, e é caro produzir estudos clínicos também, né? Então fica nessa dificuldade. E também das limitações metodológicas, já que tem dificuldade de cegamento, né? Por exemplo, às vezes é mais difícil um paciente saber se ele está tomando THC ou não, no caso, ele não saber o que é importante no cegamento, por exemplo, né? Ele vai sentir ali o efeito e às vezes ele vai desconfiar que ele está tomando THC. Então, essa questão do paciente não saber o que está tomando, que é importante para esse tipo de estudo, é mais difícil, né, nos aspectos com a cannabis. Também a questão de estudos pequenos, curtos, e muitos dos estudos são observacionais, né, que são esses estudos de vida real, que na verdade também acaba trazendo muita evidência para a prática hoje em dia. E como buscar e interpretar essas evidências, né? Aqui eu trouxe algumas das ferramentas que eu utilizo e recomendo para buscar os artigos. Um exemplo é o PubMed, né? Aqui está o site dele. Você consegue colocar, né, as palavras-chave aqui e você consegue também filtrar tanto pelo ano de estudo, mas também pelo tipo de estudo que você quer buscar. Então, lembra que eu comentei, né, das diferenças do estudo clínico, também meta-análise e revisões sistemáticas, enfim? Uma limitação, com certeza, é a questão da língua, já que o PubMed é todo em inglês, e também os artigos que estão neles, a grande maioria é em inglês, mas daí eu recomendo utilizar algum tradutor, né, para ajudar nesse processo, porque é um site onde realmente está a maior parte dessas evidências, pelo menos em questão de artigo. Outro site, que aí sim tem um pouco uma base maior no português, seria o Cielo, né? Aqui o site, e você também consegue colocar as palavras-chave e realizar a busca, filtrando por ano e tipo de estudo também. Uma outra ferramenta também é o portal de periódico da CAPES.
né, a CAPES é um órgão de fomento da pesquisa brasileira, então, muitos dos artigos, né, que são pagos, você consegue acessar por meio desse site, principalmente se você tiver alguma ligação com alguma universidade, enfim, e também funciona muito bem para buscar esses artigos, também tem algumas pesquisas em português, essa base ajuda bastante. E uma outra ferramenta que também tenho usado mais recentemente é o Consensus, que é uma inteligência artificial. E aqui eu trago, né? Evitem a inteligência artificial generativa, como por exemplo o ChatGPT, que eu sei que você vai buscar, mas ele provavelmente vai inventar alguma informação sobre aquilo. Então não dá para considerar uma fonte confiável dos dados. Mas o Consensus, ele mostra justamente, né, aqui por exemplo, eu fiz uma pergunta, qual o efeito da cannabis no autismo? Eu fiz em português mesmo, mas ele já fez a busca em inglês e traz o resultado em português dos principais pontos. Então, ele já traz um resuminho aqui e ele traz os artigos de onde ele tirou essas informações. Então, é uma busca muito mais confiável desses dados, né? É uma ferramenta que eu tenho usado bastante e tenho gostado dela quando eu preciso buscar alguma coisa nos artigos. E, né, sempre que lê um artigo, é bom se fazer algumas questões. Será que essa amostra é representativa? Ou seja, é em humanos? Qual a idade dessas pessoas? Qual patologia? Né? Para aquilo que eu quero buscar, será que isso pode servir como base? Também se o desfecho foi medido de forma objetiva, né? Ou seja, são por exames de imagem e escalas validadas ou foi apenas uma percepção de melhora subjetiva? A gente sabe que essa percepção tem valor também, mas quando isso é comparado às escalas, né, isso acaba ficando um pouco mais, enfim, mais no vácuo ali. Também uma outra questão é se houve controle de dose, ou seja, né, foi doses fixas ou uma titulação individualizada. Algo que a gente sabe muito bem, né, com a cannabis é que dose fixa dificilmente funciona para todo mundo, pelo menos uma dose igual para cada um, né? Já que cada pessoa tem um sistema endocannabinoide diferente. Então, né, uma titulação, um protocolo de titulação, enfim, às vezes costuma funcionar muito melhor do que uma dose fixa para todos. E também, qual a duração desse estudo, né? Efeitos a curto prazo nem sempre se mantêm na cronificação do uso. E eu acho essa uma limitação muito grande dos estudos que a gente tem até então, é que a maior parte desses estudos são feitos com uma duração curta de tempo. Então, estudos de 4 semanas, 8 semanas, 12 semanas. Né? Às vezes, em 3 meses de tratamento, você não vai ver a melhora daquela pessoa. Então, isso acaba sendo uma limitação, principalmente quando a gente traz para cannabis, né? Que tem a titulação da dose dos pacientes. Então, às vezes, estudo de 4 semanas, um mês, por exemplo. Às vezes, em um mês, nem chegou numa dose específica para o paciente, né? Uma dose que, de fato, vai trazer resultado para ele, e esse estudo já acabou, por exemplo. Então, é sempre legal observar isso também. E eu quis trazer um exemplo, né, de como fazer essa interpretação de uma revisão que foi bem polêmica recentemente, foi uma revisão lançada na Lancet, e ela avaliou, né, a eficácia e segurança dos canabinoides para o tratamento de transtornos mentais e também para o transtorno por uso de substâncias. E foi uma revisão sistemática e também meta-análise. Então, essa revisão, ela analisou 54 ensaios clínicos randomizados, né, envolvendo no total 2.477 participantes. E o que, né, essa revisão trouxe? É que foram encontrados benefícios para o transtorno do uso de cannabis, insônia, tics, síndrome de Tourette e também para sintomas de autismo. Porém, não foram encontrados efeitos significativos para ansiedade, depressão, psicose, transtorno de estresse pós-traumático e também para o transtorno de uso de outras substâncias. E muita gente, né, viu essa revisão ela ganhou uma proporção grande, assim, justamente trazendo, cannabis não tem evidência para transtorno mental. Porém, não é bem assim. Eu vou falar mais disso no próximo slide. E esse estudo ele identificou um risco maior de eventos adversos comuns, ou seja, eventos adversos mais leves,
mas não foi registrado, né, um aumento significativo em eventos adversos graves ou também desistências desses participantes dos estudos. E algo que é bem interessante a gente analisar é que 44% dos estudos analisados tinham um alto risco de viés. E também a certeza de evidência, né, para a grande maioria dos desfechos, foi classificada como baixa ou muito baixa pelo próprio sistema que eles utilizaram. Ou seja, não eram estudos com grande qualidade, e essa questão do viés é muito de quais são as possíveis interferências nesse estudo, se ele pode ser confiável ou não. Então, um alto risco de viés, às vezes, tira a confiabilidade desse estudo. Um outro ponto importante foi que a duração média do tratamento foi de apenas 4,98 semanas. Gente, isso é pouco mais de um mês. É muito difícil você, de fato, avaliar a eficácia, né, de um tratamento com cannabis em apenas um mês em um paciente, principalmente no estudo clínico, que às vezes são utilizadas escalas ou também doses muito específicas, que, enfim, isso acaba sendo um limitante nesses estudos. Também, muitos dos transtornos, né, foram analisados com base em amostras muito pequenas. Por exemplo, o TDAH, para o qual eles disseram que não tem eficácia, a base era de apenas 30 pessoas e de bipolaridade, 35 pessoas. Então, ainda é muito limitado esses dados para, de fato, falar que não tem eficácia. E outro aspecto é que a maioria dos estudos, né, utilizou canabinoides farmacêuticos registrados. Então, quais são os medicamentos que a gente tem registrado hoje em dia na grande maioria dos países? Então, o CBD isolado, o THC isolado, o Mevatil, né, que tem o THC e o CBD, e isso acaba ignorando, né, a complexidade farmacológica dos extratos full espectro e também do efeito entourage, que é esse efeito comitiva, né, de todos os componentes da planta agindo juntos, que são considerados fundamentais para a prática clínica. E, né, essa revisão, ela não prova que a cannabis não funciona, ela prova que os estudos realizados até maio de 2025 foram insuficientes em rigor, tempo e tamanho para gerar recomendações, né, de nível A de evidências robustas, digamos assim. Então, talvez ainda seja muito cedo para a gente, né, trazer que a meta-análise desse tipo falando que não funciona. E uma frase que eu gosto bastante nesse sentido é que a ausência de evidência não é evidência de ausência. Não é porque não tem evidência que de fato não funciona. É só que isso ainda, né, essas evidências ainda são limitadas. O que é muito diferente quando a gente vai para a prática clínica, por exemplo, né? Às vezes o que é visto na prática clínica ainda não foi visto na ciência, né? Principalmente com cannabis, onde a ciência ainda está engatinhando para acompanhar esses resultados, justamente de como foi limitado, né, produzir esses estudos até então, e ainda é. E eu quis falar um pouco da minha atuação também, né? Eu faço parte de um estudo clínico, que são com pacientes com doença de Parkinson, que estão fazendo tratamento com CBD e THC, e eu sou responsável, digamos assim, por avaliar os sintomas de depressão e ansiedade nesses pacientes. Ele é um estudo grande quando a gente fala de tempo de tratamento, mas aqui eu trago justamente um desenho explicando um pouco sobre ele. Aqui é o título, né, do que foi a minha dissertação do mestrado. Então, são os efeitos do tratamento com associação dos canabinoides, CBD e THC, sobre os sintomas da depressão e ansiedade em pacientes com a doença de Parkinson, um estudo duplo cego, randomizado e controlado por placebo. E aí, como eu expliquei, né, duplo cego, porque nem nós, pesquisadores, nem os pacientes sabiam que eles estavam tomando, randomizados, porque eles foram randomizados, separados, né, tanto no grupo placebo, tanto no grupo que estava recebendo os canabinoides. Então, eles foram separados pelos sintomas motores para manter uma homogeneidade em questão de sintomas motores desses pacientes entre os grupos e controlado por placebo, porque 38 pacientes receberam os canabinoides, que era aproximadamente 50 miligramas de CBD e 5 miligramas de THC por dia, e 30 pacientes receberam, né, o placebo, que era uma substância de cor e odor muito parecido ali com os canabinoides, mas sem o efeito terapêutico de fato. E a gente avaliou esses pacientes por 6 meses, né, são 4 avaliações
nesse período fechado do estudo, teve uma avaliação inicial, uma avaliação com 1 mês, outra com 3 meses e outra com 6 meses, e depois a gente abriu esse estudo, e esse estudo continua até hoje. A gente já tem cerca de 2 anos do estudo na fase aberta, né? E depois que a gente abriu, todos os pacientes tomaram, né? Passaram a receber os canabinoides, e também para os pacientes que a gente viu a necessidade, a gente também fez a titulação de dose entre eles, né? Antes era apenas uma dose fixa para todo mundo que estava no grupo de canabinoides, e depois que todos passaram a receber os canabinoides, a gente fez essa titulação. Então, alguns pacientes aumentaram a dosagem e outros pacientes diminuíram a dosagem. E como que é feito, né, a avaliação desses sintomas? Bom, só para deixar claro, eu estudo, né, sintomas de ansiedade e depressão nesses pacientes, mas o estudo clínico ele é bem maior, então tem uma outra pesquisadora que ela avalia os sintomas motores, né, a questão de tremor, da rigidez, e também da questão postural na doença de Parkinson, outra vai avaliar os sintomas da dor. Então, isso foi separado entre os pesquisadores, né, para a gente avaliar questões mais específicas, mas a gente avalia os pacientes todos juntos, e somente mais para essa análise de dados, digamos assim, que a gente separa esses sintomas. Para os sintomas de ansiedade e depressão, a gente utiliza escalas validadas, né, para esses sintomas. Então, eu utilizei 3 escalas do meu estudo. A primeira é o inventário de ansiedade de Beck, que ela vai avaliar os sintomas, né, cognitivos e somáticos da ansiedade. E aqui é um exemplo da escala, né? A gente tem os sintomas, aqui descrito como, por exemplo, dormência ou formigamento, e as escalas desse sintoma. Então, né, absolutamente não, levemente, moderadamente e gravemente. Então, o paciente ia marcando, né, conforme esse sintoma, como ele se sentia nesse nível aqui em relação ao próprio sintoma. Alguns pacientes conseguem responder sozinho às escalas, mas para os pacientes que não conseguem responder sozinho, né, algum avaliador fica ali junto, ajudando esse paciente a marcar a opção escolhida. Além disso, a gente utilizou também o inventário de depressão de Beck, que avalia os sintomas depressivos. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de 1 a 3, onde 0 significa não me sinto triste, 1, eu me sinto triste, 2, eu estou sempre triste e não consigo sair disso, e 3, estou tão triste ou infeliz que não consigo suportar. E aí o paciente, né, marca qual opção que ele se identifica mais, e depois a gente faz a soma dessas escalas, né, para classificar ali essa questão sintomática do paciente, onde ele se encaixaria, né, sem sintomas depressivos leves a moderados, já sintomas depressivos um pouco mais altos, para conseguir avaliar esses sintomas. E uma outra escala foi a DAS-21, que é uma escala que avalia depressão, ansiedade e estresse, né, é uma escala com 21 questões, e os pacientes também, né, selecionavam ali. Então, por exemplo, aqui a gente tem o sintoma, achei difícil me acalmar, por exemplo. E a gente tem o de 0, né, onde significa não se aplicou de maneira alguma, 1, aplicou-se em algum grau ou por pouco tempo, 2, aplicou-se em algum grau considerável ou por boa parte do tempo, e 3, aplicou-se muito ou na maioria do tempo. Então, o paciente, né, marca ali com que ele se identifica mais. E como resultado, pelo menos dessa primeira parte, que foi o meu mestrado, bom, dos diversos gráficos eu trouxe apenas um, que foi onde de fato teve um resultado significativo, que foi no inventário de ansiedade de Beck para as mulheres, né? Então, avaliando os sintomas de ansiedade, as mulheres que receberam os canabinoides respondeu de forma significativa quando comparada às mulheres que receberam o tratamento placebo, né? Ou seja, a substância placebo. E aqui é importante deixar claro que todos os pacientes, né, que estavam no grupo de tratamento, que receberam os canabinoides, receberam a mesma dose de CBD e THC. Todos receberam ali 50 miligramas de CBD e 5 miligramas de THC. Uma dose fixa para todo mundo. E outra questão que é legal, né, pontuar, e acho que isso foi muito visto no estudo, é que as mulheres possuem maior sensibilidade aos canabinoides.
Então, tanto nessas escalas, né, de ansiedade, como também em outras questões de flexibilidade, dor, enfim, as mulheres tiveram uma tendência a responder de forma muito melhor do que dos homens. E acho que esse estudo me trouxe muitas questões, mas também, né, vendo que talvez essa forma como funciona, né, esses estudos clínicos, essa, digamos, ciência para as outras medicações, né, onde é uma dose fixa para todos os pacientes, e enfim, não vai funcionar para cannabis, né? Ou seja, não funciona para cannabis. É muito variável, principalmente por conta do sistema endocannabinoide. Então, né, acho que a cannabis, enfim, ela não entra nesse mesmo padrão de outras medicações em relação aos estudos clínicos. Ela não cabe nessa caixinha. Bom, pessoal, eu agradeço pela atenção, de todo mundo que está acompanhando até aqui. E agora eu abro para dúvidas, né? Enfim, se alguém tiver mais alguma questão, para a gente poder discutir isso também. Muito legal, Amanda. Agradeço aí, né, essa aula incrível que você deu para a gente, né? Realmente é importante elucidar essas questões sobre evidências clínicas, né? Como é que está a ciência, né? Atualmente, e existe, sim, muita estigmatização aí, né, e um período grande de proibição que impediu, né? A gente debateu sobre isso no último encontro, impediu que, até no meio acadêmico, né, a gente conseguisse evoluir e pesquisar mais sobre a planta. Até hoje isso acontece, né? A Gabriel trouxe também em alguns momentos. É muito boa a sua aula, agradeço muito você trazer de forma bem explicada todo esse processo. Já temos algumas mãos levantadas aqui, né? O Anderson Matos. Opa, Anderson, tudo bom? Boa noite, seja bem-vindo. Por favor, pode fazer a sua pergunta. Claro.